Então, pessoal, voltando agora com historiência, falando um pouquinho das estradas construídas pelos Incas. As estradas eram algo crucial para o Império Inca, já que era necessário unir informações e transportar alimentos ou peles pelo Império todo. Então, as estradas era algo que atribuiu bastante no desenvolvimento desse império. Perfeito. No caso, a gente tem que lembrar que os Incas, enquanto uma civilização andina, né, espalhados ali pelas cordilheiras dos Andes, tinham como principal fonte de locomoção as estradas. Embora eles tivessem colonizado um lago, ou melhor, uma série de lagos muito importantes, como o Lago Titicaca, pela Cordilheira dos Andes não dá para se deslocar por via fluvial, né? Então eles precisaram construir quilômetros e quilômetros dessas estradas para poder interligar todo o império. A gente tem uma estrada que é extremamente famosa, conhecida como a Estrada do Rei. Ela é uma estrada que, em sua parte principal, ela tem 6.000 quilômetros. Começa da Colômbia e atinge outros países como Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Não foi construída somente pelos Incas, teve outros povos que ajudaram também, até mesmo antes do surgimento dos Incas. Mas foram eles que ladrilharam ela e deixaram ela um pouco mais fácil de caminhar. Quando nós pensamos em sociedades pré-colombianas, é importante ter isso em mente, né? Muitas vezes nós atribuímos algo aos incas, aos astecas, aos maias, quando na verdade nós temos aí uma multiplicidade muito grande de povos que habitaram essas regiões, e é como se cada um fosse acrescentando um tijolinho ali na história uns dos outros, né? Então muitas vezes a gente fala, uma estrada inca, mas como a Nayara ressaltou agora, outros povos já tinham começado esses projetos e muitas vezes os incas começaram algo ou terminaram algo. Sim, tanto em questão de construções, estradas e também a própria cultura deles é a junção de várias outras sociedades que já existiam antes. Perfeito. No caso das estradas incas, então, vocês podem dar uma olhadinha aqui. Opa, do outro lado. Vocês podem dar uma olhadinha aqui no meio, em um dos mapas, né? No mapa da Estrada Real, que a Nayara falou agora há pouco, que vai ligar o Peru até a região do Chile, bem ao sul da América. Existem outras estradas importantes e algumas que são também hipotéticas, né? Que talvez tenham existido. Uma que é muito importante para nós, vocês podem dar uma olhada aqui do lado também no meio, é o Peabiru. É uma estrada que supostamente sairia do Império Inca e chegaria até o litoral brasileiro, né? Durante a década de 60, 70, essa história foi bastante famosa no Brasil. Isso gerou alguns materiais de música, poesias, mas até agora o Peabiru não tem ali uma comprovação real, né, de se realmente ligava Brasil e Império Inca. Isso ainda não é uma comprovação científica, mas existe essa possibilidade. Como os incas eram grandes construtores de estradas, não torna-se algo necessariamente impossível, né? Exatamente. Eles são marcados pela arquitetura bem desenvolvida, com estradas também bem desenvolvidas, e o papel das estradas, tanto para poder passar o comércio deles, as mercadorias, mas principalmente também para o envio de mensagens. Os mensageiros incas, então, se aproveitavam dessa rede? Sim. As estradas, elas forneciam um caminho fácil para você atingir cidades, províncias e a capital do império. Então, quando algum governador de alguma província precisava passar alguma mensagem para o imperador, os mensageiros eram enviados por meio dessas estradas. Geralmente, como os quipus não seriam práticos para isso, eles usavam mensagens que o mensageiro tinha que decorar. Então, era uma frase bem simples e direta que ele decorava, passava pela estrada, e se fosse uma estrada muito longa, como essa Estrada do Rei que a gente citou, tinha um processo de revezamento. Então, no meio do caminho, ele encontrava outra pessoa que estava ali para substituir ele passava a mesma mensagem e ela tinha que chegar exatamente do mesmo jeito até o imperador. Perfeito. É bem parecido com o sistema de correio, né, de mensagens que existia lá na Pérsia antiga, que geralmente a gente estuda na história da antiguidade, quando os persas criam sistema de correio, é algo muito semelhante. O que mostra pra gente a importância das informações e da logística, né,
dentro das configurações de impérios. Muitas vezes nós vemos alguns elementos como logística, administração como algo recente, mas na verdade são conceitos recentes que ilustram coisas que as pessoas faziam há muito tempo, né? Então, para você poder ter essa mensagem entregue com agilidade, você precisava das estradas. Por outro lado, ter as mensagens com agilidade permitia também que esses povos se desenvolvessem a ponto de criar essas grandes estradas. Se permitia tipo, uma ação rápida para alguma possível invasão, ou então para conter uma rebelião ou algo do tipo. Trazer essa informação rápido era algo crucial para gerir um império tão grande como foi o Império Inca. Perfeito. E ao longo dessas estradas também são encontradas alguns monumentos de arte importantíssimos, né? Como que vocês podem ver aqui no meio da gente mais uma vez, que são os geóglifos que surgem tanto nas planícies do Peru quanto nas planícies do Chile, no deserto do Atacama. Geóglifos são esses desenhos em pedra ou na terra propriamente, né? Então a gente tem geóglifos, vocês vão ver aqui na forma de beija-flor, nós temos geóglifos em formas humanoides, nós temos geóglifos em formas geométricas gerais, e cada um desses tipos de geóglifo possuem ali as suas interpretações. Mais uma vez, nós não podemos dar aí uma certeza, né, de por que eles faziam esses grandes desenhos no meio do caminho, mas nós podemos dar interpretações. Cada geóglifo surge em um contexto específico da história, mas eles nos mostram que era uma prática cultural comum a esses povos dos Andes, né? Então, criar essas grandes imagens feitas a partir de desenhos em terra ou pedra. E boa parte das estradas incas passavam por esses geóglifos. Podiam ser até pontos de referência também, né? É uma boa interpretação. Várias interpretações. É uma boa interpretação, e essa tem até uma base científica, né? Geralmente essas interpretações dos geóglifos não têm. Alienígenas. Mas não vamos fazer propaganda para eles. É isso então, Nayara. Essa semana nós tivemos ciência e tecnologia Inca, nós vimos o sistema de escrita e de notação numérica por meio dos quipus, e agora a questão das estradas. Sim, e se você ficou curioso e quer saber um pouquinho mais sobre isso, principalmente sobre os quipus, nós sempre separamos, como em todas as outras edições do Historiense, alguns artigos que vocês podem conferir. No caso dos quipus, nós separamos o artigo O Enigma dos Quipus, publicado na revista Scientific American Brasil. Então vai estar disponível no nosso site, é só você clicar no link e ler um pouquinho mais.